Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Se sempre aceita tudo que seu chefe diz quando deveria fazer valer seu ponto de vista, pode categorizar isso como obsessão por harmonia. Conforme for lendo, fique atento a quais estratégias você está empregando, mesmo que não sejam mencionadas aqui. Estratégia de autoproteção. Repressão. A repressão de realidades desagradáveis ou mesmo insuportáveis é uma estratégia bem elementar, sem a qual mal poderíamos funcionar. Se eu tivesse plena consciência das coisas terríveis que acontecem no mundo, incluindo minha vulnerabilidade e mortalidade, ficaria paralisada pelo medo e pela impotência. Portanto, a repressão é, antes de tudo, uma estratégia saudável e valiosa. Quando reprimo alguma coisa, isso escapa de minha percepção. E quando não percebo alguma coisa, não consigo desenvolver sentimento, pensamento e ação conscientes sobre essa coisa. É por isso que reprimimos psicologicamente apenas realidades que desencadeiam em nós sentimentos desagradáveis, como medo, tristeza ou desespero. Afinal de contas, quase não há motivos para reprimirmos algo que nos traga muita satisfação e alegria, a menos que nos cause um grande conflito, como por exemplo, trair nosso cônjuge. É por causa da repressão que pessoas que tiveram uma infância feliz se recordam com clareza desse período, enquanto aquelas que tiveram uma infância triste têm uma lembrança parcial. Na verdade, a repressão é a mãe de todas as estratégias de autoproteção, porque em última análise, todas as nossas defesas se resumem a reprimir o que não queremos sentir ou perceber. Todas as outras estratégias, como a dominação, o perfeccionismo, a obsessão por harmonia ou a síndrome do bonzinho, estão a serviço da repressão. Entretanto, quando reprimo meus problemas, fico impossibilitada de trabalhar neles. E se eu reprimi-los por tempo demais, eles podem se acumular tanto que vai chegar o momento em que não vou mais conseguir ignorá-los. Assim, o perfeccionismo, por exemplo, pode levar ao esgotamento ou até mesmo ao burnout. Nesse sentido, o burnout é uma das consequências que, na maioria dos casos, afeta apenas a própria pessoa e seu entorno. As coisas podem ficar piores quando um indivíduo reprime os sentimentos de impotência por meio de uma sede de poder e dominação, especialmente se ele exercer grande influência sobre a sociedade. Estratégia de autoproteção. Projeção e vitimização. Assim como a repressão, a projeção também é uma estratégia universal, sendo, portanto, considerada a base para todas as outras. Projeção é um termo da psicologia que significa perceber outras pessoas pelo prisma das minhas necessidades e dos meus sentimentos. Se me sinto inseguro e inferior, são grandes as chances de que eu projete nos outros uma força e uma dominância superiores. Também é comum projetarmos no parceiro as experiências que tivemos com nosso pai ou nossa mãe. Se, por exemplo, sua mãe foi muito controladora, você pode se sentir controlado por sua parceira muito depressa, porque em seu inconsciente, presume que ela é como sua mãe. Ou, se costuma ser avarento ou ganancioso, facilmente presume o mesmo dos outros. Mas também podemos projetar sentimentos e desejos positivos. Se você foi criado numa família de propaganda de margarina, pode ingenuamente achar que as outras pessoas são tão confiáveis e tão boas quanto seus pais. A repressão e a projeção atuam na função mental da percepção. E a percepção é a base de todas as outras funções mentais, tais como pensamento e emoção, e é também a base do comportamento. Tudo depende da nossa percepção, que podemos equiparar à consciência. É por isso que não reconhecemos uma distorção perceptiva no momento em que ocorre. Na melhor das hipóteses, conseguimos refletir sobre ela depois. De repente, a exemplo de Saulo na Bíblia, algo como escamas cai de meus olhos e me dou conta de que estava errado o tempo todo. É muito mais fácil perceber o que estamos fazendo quando empregamos estratégias de autoproteção relacionadas ao comportamento e à ação. Ao contrário dos animais, nós seres humanos, temos a capacidade de autorreflexão, mas cada um faz uso dessa capacidade em medidas que podem variar imensamente. Algumas pessoas se dedicam com afinco ao desenvolvimento pessoal, enquanto outras mal o fazem. Em sua maioria, as pessoas que se esquivam do autoconhecimento têm um medo atroz de entrar em contato com sua criança sombra. A criança sombra de Patrícia, por exemplo,
acredita que é uma pessoa ruim e que não merece ser amada. É difícil para Patrícia suportar esse sentimento de inferioridade, por isso ela o repele. Só que ao fazer isso, fica impossibilitada de trabalhar esse medo. Agora imaginemos que Patrícia encontra Júlia, que ela enxerga como melhor e mais forte. De maneira automática, porém inconsciente, Patrícia presume que Júlia vai menosprezá-la e rejeitá-la. Ela se vê como vítima potencial de Júlia. Mas Patrícia não reflete sobre esse processo interno. Em vez disso, sua criança sombra e seu adulto interior se utilizam de um pequeno artifício mental, concluem que Júlia é traiçoeira e antipática. Eles a rejeitam. Em resumo, o sentimento de inadequação de Patrícia é projetado em Júlia na forma de uma suposta hostilidade, pois Júlia lhe parece mais forte. Pessoas que, assim como Patrícia, apresentam forte tendência a manter a dor do autoconhecimento o mais longe possível da consciência, são muito propensas à projeção. Isso significa que atribuem a outras pessoas sentimentos e intenções negativos, que na verdade vêm das próprias inquietações emocionais, sobretudo se forem pessoas que percebem como superiores. Dessa forma, os sentimentos de culpa também são evitados. Ninguém quer admitir que fez besteira, então encontramos um bode expiatório. Isso funciona em todos os níveis, desde a relação entre meros vizinhos até o grande palco da política. Ninguém está imune a percepções distorcidas ou a projeções. Isso acontece com todo mundo o tempo todo. No entanto, há pessoas que oferecem uma forte resistência, quase agressiva, ao autoconhecimento. Também é muito difícil, quando não impossível, travar uma conversa construtiva com pessoas assim sobre a resolução de seus problemas. É uma causa perdida, dada a obstinação com que se recusam a refletir sobre si mesmas. Sua autoestima é muito frágil para admitirem culpa. Nunca deixo de me impressionar com a capacidade das pessoas de ter pensamentos distorcidos e comportamentos injustos quando não estão dispostas a considerar que contribuíram de algum modo para aquela situação. É evidente que isso sempre se transforma em algo nocivo e perigoso quando populações inteiras se tornam vítimas de tais projeções, já que dessa forma, a injustiça e a violência se legitimam muito mais depressa. Em contrapartida, quando a pessoa A enxerga a pessoa B de maneira claramente distorcida, muitas vezes só resta B a possibilidade de se afastar de A, contanto que B não mantenha uma relação de dependência com A. Embora a repressão e a projeção sejam estratégias que todos utilizamos e estejam relacionadas à função mental básica da percepção, as estratégias que veremos a seguir são um pouco mais específicas. Elas se referem sobretudo a modos de agir, por isso são muito mais fáceis de reconhecer e de mudar. Estratégia de autoproteção. Perfeccionismo, obsessão pela beleza e ânsia de reconhecimento. Crenças típicas. Não sou bom o bastante, não posso cometer erros, sou uma pessoa ruim, sou feio, não presto para nada, sou um fracasso. A maioria das pessoas que não reconhecem o próprio valor levam a vida na defensiva. Não se permitem baixar a guarda de maneira alguma. Ser perfeito é não ter falhas, e os perfeccionistas correm o risco de se empenhar demais. Dentro da roda de hamster, eles têm a impressão de que estão galgando degraus rumo ao sucesso. O problema dessa estratégia é que nada nunca é suficiente. Há sempre algo maior ou melhor a alcançar. Essas pessoas estão sempre correndo atrás das próprias exigências. Tão logo conquistam um troféu, precisam conquistar o próximo. Os êxitos alcançados proporcionam apenas alívio temporário. Elas satisfazem principalmente o adulto interior, enquanto a criança sombra permanece desinteressada. O sucesso exterior não cura as feridas profundas da criança sombra. Ela continua presa à realidade do passado, insistindo na crença de que não é boa o suficiente. É por essa razão que muitas pessoas, embora bem-sucedidas, ainda carregam profundas dúvidas a respeito de si mesmas e nunca estão realmente satisfeitas. Muitas vezes elas atribuem suas conquistas à sorte, pois na verdade não as mereceriam. Uma variante do perfeccionismo é a obsessão pela beleza. A aparência, afinal, é algo que oferece inúmeras possibilidades de intervenção prática: contar calorias, pintar o cabelo, passar cosméticos.
Bem diferente das dúvidas arraigadas da criança à sombra, tão difíceis de combater.